Muito bem, meus queridos irmãos, a paz do Senhor, nós estamos juntos novamente, e aí para nós darmos continuidade a uma leitura do comentário do doutor Pablo Aideiros, tá bom? Tá bem aqui? Deixa eu só aumentar aqui para os irmãos terem uma noção de que nós estamos falando. Doutor Paulo Aideiros, tá bem aqui? Bem, deixa eu ver se eu consigo aqui visualizar melhor. Muito bem. Nós estaremos fazendo a leitura, querido, deste livro, tá bom? Juntamente com os irmãos. Eu quero ler com os irmãos e aí nós vamos praticamente aqui, eu vou diminuir mais um pouco a tela. E aí, muito bem. Para nós... Vamos lá. Muito bem. E aí, quem foi Marcos? E aí nós estamos seguindo a mesma dinâmica dos outros vídeos. Eu estarei deixando aqui com os irmãos e no card desse vídeo e também na descrição do vídeo. Os irmãos terão a liberdade de também ouvir e assistir os outros vídeos acerca deste livro, que é uma introdução. E aí o segundo vídeo, como é o livro de Marcos, o Evangelho segundo Marcos, e quem foi Marcos. E aí nós vamos, de alguma maneira, entender essa questão. Vamos lá? E aí eu vou ficar aqui com os irmãos só lendo. Quem foi Marcos? Saber algo sobre a vida e o propósito de um escritor permite-nos entender melhor e apreciar mais o seu livro. É provável que o autor do Evangelho de Marcos e João Marcos, o jovem, assistente de Barnabé e Saulo, sejam a mesma pessoa sobre a quem lemos em Atos, capítulo 12, versículos 12 e 25, e capítulo 15, versículos 37 e 39. Talvez fosse primo de Barnabé, motivo pelo qual este quis levá-lo como assistente em sua primeira viagem missionária. Atos capítulo 13, versículos 5 e 13. Seu nome também aparece em outras passagens do Novo Testamento. Colossenses capítulo 4, versículo 10. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 11. Filemão, versículo 24. E 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. O nome Marcos era, na verdade, um apelido latino. E João era seu nome judaico, que significava graça de Deus. Ambos os nomes aparecem em Atos, capítulo 15, versículo 37, e capítulo 12, versículo 12. Ao passo que apenas João em Atos, capítulo 13, versículos 5 e 13. E apenas Marcos em Atos, capítulo 15, versículo 39, e outras passagens. Sua mãe era judia, Maria de Jerusalém. Sua casa era o lugar de reunião da igreja em Jerusalém, o lugar para onde Pedro se dirigiu depois de sair da prisão. Atos capítulo 12, versículo 12. Nada se sabe de seu pai, mas Barnabé era seu primo, Colossenses capítulo 4, versículo 10. Por isso, os apóstolos o levaram para Antioquia, Atos capítulo 12, versículo 25. É provável que ele tenha sido levado a Cristo por Pedro, 1 Pedro capítulo 5, versículo 13. Embora a expressão meu filho possa ser mero indicativo de associação próxima no ministério. De fato, Pedro e Marcos aparecem ligados um ao outro por alguns escritos antigos, como Papia, tá entendendo? Papias, melhor dizendo, me perdoe,
E Marcos iniciou muito cedo seu ministério cristão. Sua relação com Barnabé era natural e filial, por isso se tornou um auxiliar, Atos capítulo 13, versículos 15, 5, de seu primo e de Paulo em sua primeira viagem missionária. A palavra auxiliar vem do grego hupereten, literalmente remador de baixo, de rupo para baixo e eretes, remador. Designava um remador de um trirremo romano, trabalho não muito visível, mas importante. Embora sua função não esteja muito clara, parece que estava ali na condição de aprendiz, apesar de ter parte na pregação e no batismo dos convertidos. A experiência adquirida com homens tão capazes como Barnabé e Paulo deve ter sido interessante e valiosa. No entanto, Marcos abandonou os missionários em Perge da Panfilha, no meio da primeira viagem missionária, e voltou para sua casa em Jerusalém, Atos capítulo 13, versículo 13. Por quê? Sobre o motivo só podemos fazer conjecturas. Depois de Perge, o trabalho se tornaria mais difícil, mas não é provável que apenas isso tenha feito Marcos desistir de viajar para o interior da Ásia Menor, 2 Coríntios, capítulo 11, versículos de 23 a 27. Talvez estivesse preocupado com sua mãe viúva, ou, quem sabe, para ele, o intrépido Paulo estivesse indo mais longe do que Marco esperava. Além disso, apenas Paulo e Barnabé haviam sido separados para a tarefa missionária. Atos capítulo 13, versículo 2. Teria Marcos se antecipado aos propósitos de Deus? Ou será que se opunha à oferta de salvação aos gentios, com a exigência única da fé, já que sua família, como a de Paulo, era composta de verdadeiros hebreus? De fato, Atos capítulo 13, dos versículos 5 a 13, destaca seu nome judaico, João, relacionado com os acontecimentos de Pafos, Chipre, quando ocorreu a convenção do procônsul romano Sérgio Paulo. Quando a segunda viagem missionária foi planejada, Atos capítulo 15, versículo 36, Barnabé naturalmente tentou fazer que seu jovem primo, por motivos práticos, fosse reintegrado à equipe. Atos... Desculpe, meus queridos. Atos capítulo 15, versículo 37. A forte oposição de Paulo, Atos capítulo 15, versículo 38, pode ser evidência de que a salvação pela graça oferecida aos gentios tenha sido a causa do conflito, porque esse assunto preocupava o apóstolo mais do que qualquer outra coisa. Gálatas 2, capítulos 4 e 5, Atos capítulos 14 e 21. Sobre essa questão, antes ou depois desse tempo, o próprio Barnabé mostrou-se volúvel. Gálatas 2, versículo 13. Embora se tratasse de princípios fundamentais, talvez seja correto dizer que os dois estavam certos a respeito de Marcos, mas de perspectivas diferentes. Paulo não queria levar alguém tão preconceituoso e pouco confiável numa viagem tão cheia de dificuldades e desafios. Barnabé, por sua vez, queria dar outra chance ao jovem parente, mas ambos erraram ao permitir um desentendimento tão sério que se separaram. Atos capítulo 15, versículo 39. Especialmente porque, ao que tudo indica, tinham ótimo desempenho no serviço do Senhor. A história subsequente de João Marcos descreve seu desenvolvimento como cristão e servo do Senhor, a ponto de compor o evangelho que leva seu nome, graças à paciência e ao amor do primo Barnabé, filho da consolação, encorajador na nova versão internacional. Marcos experimentou crescimento. Sem dúvida, Barnabé esperava que João Marcos se tornasse um bom servo de Deus. Por isso, pegou o jovem e voltou com ele a Chipre, lugar de origem de Barnabé.
Atos capítulo 4, versículo 36. Embora não se tenha ouvido falar de Marcos por 11 anos, o que se seguiu prova que a bondade de Barnabé foi uma bênção para ele. No entanto, a rejeição de Paulo deve ter sido uma disciplina importante. Ternura e severidade em relação e proporção são necessárias para o desenvolvimento pessoal. Romanos capítulo 11, versículo 22. Por fim, Marcos conseguiu ocupar um lugar de proeminência como ministro de Cristo. É fato que ele estava em Roma com Paulo, Filemão 24, e que o conflito entre eles foi resolvido. Vê 1 Coríntios 9, 6. Ele se tornou um dos poucos fiéis entre os judeus cristãos a dar apoio a Paulo, que o descreve como companheiro e colaborador, Colossenses capítulo 4, versículo 10 e 11, e considera positivamente ao declarar que ele me é útil para o ministério, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, e também vê Filemão, versículo 11, a referência de Pedro a Marcos, 1 Pedro 5,13, pode ser posterior à morte de Paulo, e isso provaria que Marcos ainda estava trabalhando na Babilônia, Roma, de onde Pedro escreveu sua carta. Além disso, a tradição acrescenta que Marcos pregou no Egito e no norte da África e fundou a grande igreja de Alexandria. Talvez o fato mais curioso a respeito de Marcos é que ele pode ter sido o jovem que vinha seguindo Jesus desde o jardim de Getsêmani. Marcos capítulo 14, versículos 51 e 52. Coberto apenas com um lençol de linho, até que tentaram prendê-lo e ele fugiu nu, deixando o lençol para trás. Alejandro Prosato diz assim: à margem da credibilidade dessa identificação, parece-me que Marcos ainda continua a provocar os estudiosos que se ocupam dele e que as centenas tentam lhe pôr as mãos. Os da análise literária, os da crítica histórica, depois os seguidores da história das formas, com sua obstinação por encontrar o contexto vital ou situação na vida. De onde nascem as narrativas, etiquetas altissonantes para diferentes disciplinas. História das formas, história da redação, história da tradição. Portanto, hermeneutas de todas as raças, partidários de uma exegese total, teólogos de classes diversas, os que propõem uma leitura sincrônica e também diacrônica em tempos mais recentes, os defensores da análise estrutural, os estruturalistas, lacanianos e outros, todos dão a entender que finalmente capturaram Marcos, que o mantém seguro em suas doutas mãos, mas não se apercebem, ou quem sabe já se deram conta de que suas unhas agarraram apenas um lençol. Ele escapou para outras paragens e provavelmente passa bem, vendo tanto afinco por um lençol de linho. Portanto, Marcos conhecia a Jesus pessoalmente, mas não tinha estado com ele muitas vezes. Em primeiro lugar, por causa de sua juventude, era um adolescente. Em segundo lugar, porque residia em Jerusalém e o mestre exerceu a maior parte de seu ministério na Galileia. Foi por essa razão que ele precisou obter de outras pessoas a maior parte de suas informações sobre o Senhor. Um escritor chamado Papias, bispo de Herápolis, na Ásia Menor, afirmou cerca de 50 anos depois de Marcos que o evangelista recebeu informações especiais do apóstolo Pedro. Irineu de Lyon confirma o que foi dito por Papias e acrescenta que o evangelho de Marcos foi escrito após a morte de Pedro e Paulo, com os quais Marcos mantinha estreitas ligações. O historiador Eusébio de Cesareia, no início do século IV, também menciona esse fato. Eusébio de Cesareia, : Marcos, que foi intérprete de Paulo, pôs por escrito, ainda que não em ordem, tudo o que se lembrava que o Senhor havia dito e feito, porque ele não tinha ouvido o Senhor
nem o seguira, mas, como já disse, seguiu Pedro mais tarde, o qual transmitia seus ensinos conforme a necessidade. Não como quem pretendia fazer um compêndio das palavras do Senhor. Portanto, Marcos não se enganou ao escrever algumas coisas que guardava na memória, porque teve o cuidado de não omitir ou distorcer o que ouvia de Pedro. Em seu evangelho, Marcos manifesta os ensinos e a influência de Pedro. O desenvolvimento desse texto corresponde ao esboço do discurso de Pedro na casa de Cornélio, Atos capítulos 10, versículos 31 a 43. O texto-chave é Marcos 10, 45. Além disso, todo o livro está em harmonia com a personalidade de Pedro, um homem ativo, impulsivo e direto, em vez de argumentativo, lógico e doutrinário. Parece evidente que o evangelho é dirigido aos gentios, não aos judeus, e especialmente aos romanos, talvez por admirá-los por sua força e pela administração do poder. De fato, Marcos enfatiza, enfatiza a atividade e o poder de Jesus mais que suas palavras e usa com frequência expressões como imediatamente ou em seguida, que dão grande força ao seu relato. Também é notável o uso de certas palavras latinas, como legião e centurião. O mais importante é a clara referência de Marcos ao importante conceito de Isaías sobre o Messias como servo do Senhor. Isaías 52, 15, 53, 12. Bastante adequada a alguém que fora servo de Barnabé, de Paulo, bem como de Pedro. Muito bem, meus queridos, nós conseguimos encerrar mais um vídeo. E aí, claro, com a temática Quem foi Marcos? Que os irmãos possam desfrutar deste vídeo. E o próximo vídeo, não vai ter o próximo vídeo, melhor dizendo, as próximas leituras dos nossos irmãos é aqui, porque ele escreveu esse evangelho. Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém.